Meus cumprimentos a tantos quantos nos assistem neste instante. É um prazer imenso estarmos aqui mais uma vez para um debate profícuo, sempre um debate enriquecedor. E desta feita nós temos o privilégio de receber aqui dos nossos estúdios o nosso auditor de controle externo, especialista em gestão pública, administrador de empresas, mestre em recursos humanos, 28 anos de Tribunal de Contas como auditor de controle externo. E ele vem aqui, que é Glaucio Barreto, este cidadão que está aqui, nosso querido amigo, companheiro aqui do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, que prescinde do seu tempo e de sua agenda com múltiplos afazeres, cuidando dos interesses da sociedade, da comunidade, do povo paraibano, do patrimônio paraibano, mas sobretudo zelando pela legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, princípios da administração pública esculpidos no artigo 37 da Constituição. E ele, com sua larga experiência, com sua jornada dedicada com abnegação, competência aos interesses superiores da nossa sociedade, vem aqui para tratar de um tema palpitante, instigante, que traz luzes sobre a atuação do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, como ele se efetiva com relação aos 223 municípios paraibanos e também além fronteiras, como com seu exemplo, com seu paradigma, com as suas referências, né? O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba é um tribunal que é referência aqui, ali e alhures, tanto no aspecto da sua eficiência como no aspecto tecnológico. Mas enfim, somos todos ouvidos. Vamos ouvir aqui Glaucio Barreto. Agradeço, Glaucio, em nome da Escola de Contas, em nome da casa que você pertence, em nome da nossa equipe técnica, em nome do nosso corpo de colaboradores que compõem a Escola de Contas, em nome do nosso coordenador, o conselheiro Fernando Catan, em meu nome pessoal. Enfim, gratidão a você todos nós por estar aqui conosco e em nome de tantos aqui que nos assistem nesse instante. Prazer imenso tê-lo aqui. Obrigado, meu amigo, se me permita quebrar a formalidade e chamá-lo assim. É uma oportunidade muito rica, né? Obrigado também pelas lindas palavras que você me dedicou. Não sei se mereço todas elas, mas sem falsa modéstia, né? É sempre bom a gente ouvir, né, de um terceiro falar sobre a nossa pessoa e falar bem, né? Isso é muito importante. E aproveito também. Reconhecimento ao que você efetivamente Obrigado, obrigado. E aproveito também para dizer que a Ecosil, né, ela tem prestado um excelente serviço, não só ao próprio tribunal, né, a partir do momento que ela direciona cursos, treinamentos de formação para o nosso corpo técnico, como também para a sociedade, né, por meio de diversas iniciativas que a gente tem no dia a dia. Eu estou hoje aqui até assim quebrando um pouco o protocolo, né? Eu não sou muito formal, me desculpem, para a gente falar sobre essa instituição, Tribunal de Contas, e sobre como ela atua em relação aos municípios paraibanos, né? Não sei se todos que estão nos assistindo sabem, mas nós temos 223 municípios. O estado da Paraíba possui um número considerável de municípios, não é o que mais tem, mas com certeza está distante do que menos tem, né? E nós temos um corpo técnico que ele é dividido basicamente em sua atuação sob dois ângulos. Um ângulo que nós chamamos de generalista, né? Que são aqueles auditores que trabalham com as contas municipais e com as contas estaduais. E nós temos outro grupo de auditores que trabalham sob a forma de especialistas. São os que acompanham as licitações, acompanham as aposentadorias, acompanham os concursos, né? Obras, contratos, enfim. A minha parte, que é junto à municipal, é exatamente essa parte mais generalista, né? E
a gente nota que o Tribunal de Contas, ele vem ao longo da sua vida, né, ele vem passando por várias modificações. E nos faz necessário aqui a gente registrar que, muito embora as pessoas muitas vezes entendam que a atuação do tribunal ela não é tão célere como deveria ser, mas a gente precisa rememorar que o Tribunal de Contas ele foi criado em 1970 e ele foi instaurado em 1971. Então essa sistemática, essa dinâmica, essa política, né, de fiscalização, ela é muito nova. Aqueles que não alcançaram, né, mas aqueles que alcançaram vão se lembrar que vulgarmente se dizia que o prefeito andava com o talão de cheque no bolso. E ele dispunha desses recursos da prefeitura para gastar da forma como ele queria. Não existia nenhuma prestação de contas. Eu me lembro disso, Glaucio, você fazer essas evocações, é bom que se saiba, viu? Porque nesses tempos de inteligência artificial, de ferramentas tecnológicas, de mecanismos ultra sofisticados, antigamente o secretário de Finanças assinava os cheques, já estava assinado, e andava com o talão de cheque do bolso. Isso é verdade. Exatamente. Isso é a pura verdade. Isso é um retrato fidelito de quem tem experiência quase tritenária em auditoria do Tribunal de Contas. Isso foi fato. Então as despesas e tal, as coisas eram assim, depois a prestação de contas era sempre de forma rudimentar, artesanal. Então vejam só, surge o Tribunal de Contas com essa ação, e aí a gente vai desdobrar esse assunto mais à frente, né, com essa ação fiscalizatória, de fiscalização. E eu pergunto para quem nos está assistindo, quem gosta de ser fiscalizado? Ninguém, né? Ninguém gosta de ser fiscalizado, essa é a verdade, né? A partir do relacionamento familiar, né? Porque o marido chega em casa, a esposa olha e faz assim, você estava onde? Já começou uma fiscalização, né? Aí o marido diz, não, eu estava jogando sinuca. Aí o cara diz, estava jogando com quem? Que hora? Então ninguém gosta, essa é a grande verdade, tá certo? Isso faz parte vamos assim, é inerente ao ser humano, a partir do momento que ele é colocado sob pressão, sob a necessidade de explicar seus atos, quaisquer que sejam eles, ele se sente desconfortável, né? E já vem de imediato, dentro do seu pensamento interior, né, aquele questionamento, você está desconfiando de mim? Você está me chamando de desonesto? Você não acredita na minha palavra? Então vocês vejam que inicialmente nós vamos ter aí uns 20 anos de história só para quebrar esse paradigma, tá? Só para você compreender que existe agora um órgão que é responsável pela fiscalização dos recursos públicos, que vai bater a porta do prefeito, que vai bater a porta do presidente da Câmara e vai perguntar o que foi que você fez com esse dinheiro, não é? Então esse é um questionamento que precisou ser respondido, tá? Mesmo assim, essa atuação do tribunal, internamente, ela também precisou passar por várias etapas. Quando eu entrei aqui no tribunal, em 1997, nós partíamos para fazer uma diligência em um município. Ô Glaucio, você já entrou como auditor? Já entrei como auditor. Eu fiz o concurso, prestei concurso em 1995 e assumi em 1997. Né? Vim da iniciativa privada, direto para a iniciativa pública. A gente não tinha essa experiência anterior, mas me amoldei com muita facilidade, porque na minha vida particular eu já tinha alguns preceitos que observava e que foram rapidamente incorporados ao meu dia a dia de trabalho. Mas quando a gente chegou aqui... Dessa missão que você pegou. Isso. Quando eu cheguei aqui, como é que se davam as contas dos municípios? Nós analisávamos as contas por gestão, não era por ano. Então eu cheguei em 97 e peguei os últimos 4 anos de uma gestão que já tinha terminado. E a gente ia lá, 4 anos depois, quando o prefeito não estava mais no cargo, né? E papel, que às vezes extraviava, o jeito, às vezes não tinha, eu levava, extraviava. No papel cabe tudo, né? Se eu assinar num papel agora que me declaro presidente dos Estados Unidos, Trump saiu, quem é o presidente tudo agora certo. Sou eu, né? Tudo vale. Então o papel aceita tudo. E aí qual era o trabalho da auditoria? Né? O trabalho da auditoria era identificar naquele volume de papel enorme
algumas despesas, separá-las, né? Que nós chamamos de amostragem, tá certo? E então, de posse dessa amostragem, ir até o município e perguntar: cadê a cadeira? Cadê o ar-condicionado? Os salários estão em dia? A merenda, né? Bom, e aí se deparávamos com o primeiro problema, que era a temporalidade, né? Como é que 4 anos depois eu vou conseguir saber quantos caminhões-pipas chegaram na cidade e quem foram as pessoas que receberam? Como é que eu vou... Que atestaram o recebimento, que autorizaram o empenho, do empenho, o pagamento. Exatamente. Então, tudo isso era muito complexo, né? Muito complexo. E, em termos de tecnologia, eu trabalhava em uma sala, onde trabalhavam juntamente comigo mais 2 equipes. Então, nós tínhamos cerca de 20 auditores e nós tínhamos um número simbólico de um computador para essas 20 pessoas, tá? Computador que na realidade... Eu pensei que você ia falar máquina elétrica aí. Não, eu consegui já pegar, né, esse avanço da modernidade, mas eu vou lhe dizer que esse computador, ele funcionava como uma máquina de escrever, entendeu? Melhorada. Porque na realidade nós não tínhamos nenhum sistema dentro do tribunal que nos auxiliasse, né, nessa parte de auditoria. Então era simplesmente uma forma de se produzir os relatórios com mais rapidez. Na realidade era somente isso. E nós evoluímos então, né, com vários sistemas. Nós tivemos o Sagres, que foi desenvolvido, né, inicialmente para o município, né, que é um sistema de acompanhamento e gestão dos recursos da sociedade, né? Esse é o significado. Não vá confundir com a cerveja. Lá em Portugal tem uma cerveja com esse nome, viu? Sagres. É da escola de Sagres. É, da escola de Sagres, exatamente. Então, esse foi o primeiro pontapé tecnológico que nós tivemos no tribunal. A partir daí, o tribunal, dentro daquela escala de fiscalização, começou a chegar para o prefeito e dizer: olha, se o prefeito já não estava acostumado a prestar contas, imagine agora o tribunal chegar e dizer que não é mais uma vez por ano, não, agora é todo mês. Todo mês você vai ter que prestar contas, né? Já foi outra mudança de paradigma, né? Ele tinha até o dia 30, como ainda tem hoje, até o dia 30 do mês subsequente para encaminhar o seu balancete. E detalhe que me ocorre agora: e você que tem que se deslocar. Hoje você recebe isso em tempo real. Sim. Lá na época você tem que ir lá em loco. Sim, para poder, exatamente. Poder verificar. Nós tínhamos um grupo de servidores aqui no tribunal que eles trabalhavam exclusivamente devolvendo os processos, porque depois que os processos são julgados, eles são devolvidos ao órgão de origem. Então eles trabalhavam devolvendo processos e levando ofícios. Especificamente para isso, o tribunal tinha... para diligência, né, que você mandava. Não, os ofícios para o prefeito, para o presidente de Câmara, dizendo: estão aqui suas contas julgadas. Tarará, entregava na Câmara, né, porque a Câmara ela utiliza o parecer prévio emitido pelas contas do governador como base para aprovação política, digamos assim. Aprovação ou rejeição. Ou rejeição, né, das contas. Então, nós tínhamos aqui duas combis que saíam abarrotadas de processo, rodando o estado da Paraíba inteiro, né, para poder levar. E isso aqui vai ser outro marco, viu? Isso aqui vai ser outro marco do tribunal. Então, passamos até essa exigência mensal. Nós temos a felicidade do nosso estado ter uma previsão única na Constituição Estadual. Entre os 26 estados, apenas o estado da Paraíba tem essa previsão, que é o quê? É a outorga do direito ao Tribunal de Contas de proceder ao bloqueio das contas do ente jurisdicionado se ele não entregar o balancete. Então nós temos esse poder. Isso é uma informação de utilidade pública e também tanto para o mundo jurídico como para a cidadania. Sim. Quer dizer, acho que pouca gente sabe Perfeito. disso. Que é a única unidade da federação que conta com seu Tribunal de Contas tendo uma autorização constitucional para assim
proceder. Exatamente, viu? Para instituir. Inclusive dispositivo que já foi questionado por diversas vezes na nossa justiça, né, na Justiça do Estado, e em todas as vezes, por unanimidade, não foi à frente, né? Foi mantido a previsão constitucional que lá está, né? Já houve, inclusive, arguições junto ao STF em relação a esse dispositivo e também foi derrubado. Ou seja, é realmente uma prerrogativa nossa, né, que ela não funciona para o tribunal. Essa é a grande, né, digamos assim, consciência que nós precisamos divulgar. Por quê? Porque dentro dos documentos que constam do balancete, existe um de suma importância, que é uma declaração do prefeito, dizendo que já remeteu cópia idêntica do balancete ao Poder Legislativo, não é? Por quê? Porque não só os vereadores que exercem, né, essa fiscalização em nome da sociedade podem se debruçar sobre esses documentos, como o acesso da população à Câmara Municipal é mais fácil do que o acesso à Prefeitura, né? Então, o tribunal, ao receber o balancete, ele exige que tenha essa declaração. Mas aí alguém pode dizer, essa declaração pode ser falsa? Pode ser falsa. E nós recebemos, não diria centenas, mas dezenas de denúncias nesse sentido, e o tribunal bloqueia as contas do município até que seja efetivado essa entrega dos balancetes à Câmara Municipal. Uma ressalva que eu faço: neste bloqueio não está inserido o bloqueio da folha de pagamento, ou seja, é a única despesa que o município pode continuar fazendo, é pagar os seus servidores, tá? Porque o servidor, ele não pode ser penalizado por uma má-fé do gestor. Então isso também é uma garantia de cidadania, né? Aquele cidadão que trabalhou, que passou o mês inteiro dando a sua contribuição e que chega ao final do mês e está na expectativa de receber seu salário, não pode o prefeito argumentar, dizer, não, o tribunal bloqueou as contas da prefeitura. Tá errado, não pode, tá? Então você que é servidor municipal, se algum dia lhe for dada essa informação, responda com veemência na hora que o Tribunal de Contas não bloqueia a folha de pagamento. A conta por onde transita os recursos públicos que são utilizados, né, para pagar os seus servidores, ela está desbloqueada, tá certo? Mas então, prosseguindo, né, nessa evolução, o Tribunal de Contas ele passou a deter, né, desde esse momento do envio mensal dos balancetes, ele passou a deter um banco de dados com todas as informações dos municípios. Notas de empenhos, né, em alguns casos notas fiscais, folhas de pagamento, informações de licitação, declarações, documentos, em relação ao regime próprio de previdência para aqueles municípios que possuem, né, o famoso RPPS, também informações daquele Instituto de Previdência. E hoje nós temos um acervo, né, do Estado da Paraíba de informações contábeis, né, de atos administrativos, de fatos contábeis que estão sob a guarda do tribunal, não é? Isso trouxe uma segurança, tá certo? Trouxe uma segurança, não vou falar jurídica, porque nós não estamos falando de decisões, né? Mas isso trouxe uma segurança de patrimônio contábil para os nossos municípios. Por quê? O que acontecia outrora? Havia uma mudança de governo e o candidato que vencia era um candidato da oposição. E aí começava a acontecer eventos no mínimo curiosos. Tipo assim, roubaram os computadores da prefeitura no dia 31 de dezembro. Apagaram tudo também. Apagaram tudo. Houve um incêndio no arquivo da prefeitura e não existe mais nada, né? Vou dizer àqueles que nos escutam que essas coincidências elas deixaram de existir há uns bons 10 anos. Por quê? Porque hoje está tudo no tribunal. Certo? Então, se o novo prefeito, ao chegar na sede da prefeitura, identifica que os HDs foram retirados ou foram apagados, não tem problema. Ele vem aqui no tribunal com o HD e ele recupera toda a informação do município e no outro dia a contabilidade está funcionando, sem nenhum prejuízo, né?
Inclusive, hoje o tribunal é informado agora. Ia chegar nesse ponto. Agora, desculpa. Não foi ótima a sua colocação e foi oportuna, né? E o golpe de misericórdia dentro dessa atuação da fiscalização foi dizer ao gestor que agora ele não presta conta mais mensal, ele agora presta conta todo dia, né? Todo dia ele tem que prestar contas. Quer dizer, começou assim, tipo, um quadriênio, 4 anos depois você chegava para fazer, veja a evolução, cronologia. A cronologia. Chega Glaucio para fazer uma fiscalização de uma gestão que acabou há 4 anos. Daqui a pouco foi informado que a gestão ia ser por gestão. Daqui a pouco anual. Daqui a pouco mensal. Daqui a pouco agora diário. Daqui a pouco por minuto, que tá saindo a informação. Vou lhe dar aqui uma informação, não é de primeira mão, porque o tribunal já divulgou, tá certo? Mas para os nossos espectadores é de primeira mão. Nós acabamos de firmar, quando eu digo a instituição, acabamos de firmar um convênio com a Prefeitura Municipal de João Pessoa, aonde nós estamos realizando um piloto e que com certeza vai dar certo e que com certeza vai ser estendido aos 223 municípios paraibanos. É o verdadeiro tempo real. Os sistemas da Prefeitura Municipal de João Pessoa, eles vão ser interligados com os nossos sistemas aqui no tribunal. E não vai ser mais diário não, vai ser full time. Quando for feito algo na Prefeitura de João Pessoa, quando for feito um empenhamento, quando for feito um pagamento, o tribunal vai receber instantaneamente essa informação, não é? Então, nós estamos aí no suprassumo do que prevê a lei de acesso à informação, que é o tempo real, que lá na lei, o tempo real é considerado como D+1, ou seja, o dia de hoje vai ser informado no dia seguinte. Ô Glaucio, você diria hoje, do alto da sua experiência, uma visão futurística, você não tem dons premonitórios para antever as coisas, mas assim, arriscando, a marcha dos acontecimentos de forma tão célere, tão rápida, tão fulminante, a forma de auditagem vai ter que ser totalmente reformulada. Totalmente reformulada. Não é verdade? Tá certo? Porque assim, essa forma convencional de prestação, isso não vai existir. Não vai existir. Não vai existir. Usando suas palavras, ela já ocorre de imediato, quer dizer, a auditoria já é uma coisa intrinsecamente ligada já. Constante. Exatamente. A tendência vai ser até o aperfeiçoamento disso, inclusive. O que nós discutimos em relação a esse tipo de avanço na auditoria é que com o auxílio das ferramentas de IA, nós poderemos criar modelos de previsão, né? Então, a partir dessa entrega full time de informações, nós poderemos identificar algo que precisará ser melhor acompanhado, ou que se continuar naquele caminhar, vai resultar em um descaminho, em uma irregularidade. Ou seja, nós vamos... Vai se tornar exceção. Exceção. A regra vai ser tudo direitinho. Com certeza. Vai estar lá prevenindo, com vai certeza. Estar lá cautelando. E esse é um ponto importante quando a gente fala de fiscalização, porque a fiscalização, vou até fazer aqui menção a um trecho bíblico, né? Na Bíblia diz assim que a gente peca por atos, palavras e omissões, né? Então a fiscalização ela se dá praticamente dessa forma. Não é na omissão da fiscalização, mas é na omissão das possíveis irregularidades como reflexo do ato da fiscalização, né? Então muitas vezes a sociedade ela não visualiza a ocorrência de certas irregularidades, porque a fiscalização ela já atuou. Ela atuou de forma... Nós temos hoje, né, dentro dessa linha, os alertas que são expedidos dentro dos processos de acompanhamento de gestão, aonde o tribunal, embora ainda não se utilize da IA, mas já se utiliza de determinados controles, aonde avisa ao gestor e diz, olha, você não vai cumprir com o percentual de saúde. Olha, identificamos que você está pagando os professores abaixo do piso nacional estabelecido pela legislação e nós já damos um alerta. E nesse alerta, embora não seja ainda caracterizada uma irregularidade,
porque nós estamos alertando, nós estamos dando um tempo para que ele possa adotar outros procedimentos, né? Nós já estamos lá no final do alerta, dizendo que caso não seja adotada nenhuma medida, aquele fato, ele vai influir de forma negativa na análise das contas dele, tá? Então isso já é, de uma certa forma, né, é uma maneira de que a auditoria, a fiscalização, ela atua para omitir no sentido de evitar que aconteça, né, aquela irregularidade, tá certo? Mas enfim, esse é o caminhar em termos de evolução dos atos de fiscalização do tribunal, certo? Mas dentro do que nós estamos propondo aqui a nos falar, da nossa atuação nos municípios, não é? Como é que todo esse engenho, né? Como é que, parafraseando aqui o doutor Catão, como é que essa expertise, né, do Tribunal de Contas, ela atua dentro do tribunal? Nós temos muito essa visão da fiscalização, mas o tribunal ele não atua só na fiscalização, ele atua na orientação, ele atua no auxílio e ele só atua na fiscalização quando é necessário, depois de ultrapassada todas essas instâncias. O Tribunal de Contas ele recebe consultas feitas pelos jurisdicionados, consultas feitas pelas entidades associativas, né? Enfim, todas aquelas que estão previstas na Constituição. Alguém poderia perguntar, um cidadão pode fazer uma consulta? Pode. Só que infelizmente ele não pode, ele não tem caminhos para fazer com que essa consulta chegue até o tribunal de punho próprio. Ele precisa buscar uma Câmara Municipal, ele precisa buscar um vereador ou um deputado, ele precisa buscar uma associação. Por exemplo, um professor às vezes deseja fazer uma consulta ao tribunal, busca o seu sindicato. O seu sindicato, ele tem sim, né, capacidade, tá certo? Competência, né, para encaminhar uma consulta ao tribunal. Então o tribunal atua nessa área consultiva, né? Logicamente que nós não podemos como se diz assim, nos imiscuir naqueles assuntos internos. Muitas vezes chegam consultas que nós não podemos responder, porque são assuntos, como se diz, interna corporis, né? Então chega às vezes uma consulta de uma Câmara Municipal questionando de um projeto de lei e perguntando se eles podem aprovar ou não. Não compete ao tribunal dizer isso. O tribunal pode dizer assim, olha, essa lei tem esse ponto aqui que é inconstitucional. Agora, se vocês vão aprovar ou não, a decisão é de vocês, né? Também recebemos consultas de matérias que fogem à nossa competência, né? Muitas vezes o prefeito encaminha uma consulta perguntando assim, estou no período eleitoral, posso fazer determinada despesa? Olha, sob o ponto de vista do tribunal, pode. Por que pode? Porque ele tem orçamento, porque ele tem dinheiro, porque ele fez a licitação. Então aquela despesa ela é legal, né? Ela está cobertada de todos os preceitos contábeis e da legislação que são afeitas ao exercício da administração pública. Mas nós estamos falando de uma outra seara, a seara eleitoral. Não é da competência do tribunal, não é? E essa ideia de que o Tribunal de Contas ele pode se pronunciar sobre tudo, ela não é verdadeira, não é? Nós temos, assim como o Ministério Público tem, assim como o Poder Judiciário tem, assim como a Justiça Eleitoral tem, nós temos limites que são competências estabelecidas pela Constituição Federal e por outras legislações que se aplicam. Então a gente precisa também contar com um pouco da compreensão de quem nos procura. Então o tribunal tem sim essa forma consultiva, que é uma forma formal, né? É uma repetição de palavras. Mas por que formal? Porque ela se caracteriza por um processo que recebe um número, que passa pela auditoria, que passa pelo Ministério Público, que vai até o Pleno, para que o Pleno se pronuncie e emita o que nós chamamos de parecer técnico ou parecer normativo, né, acerca daquele assunto. E essas consultas, muitas vezes, elas podem ter uma resposta direcionada, ou seja, só se aplicam àquela pessoa que perguntou, mas muitas vezes é um assunto que é genérico, né? O que é chamado no STF de tema. É um tema que aborda, né, todos aqueles que estão interessados. Então, nesse momento, o tribunal emite um parecer normativo,
né? Ou seja, aquilo ali vale para todos os seus jurisdicionados. Aquele é o entendimento, tá certo, do tribunal, pacificado, né? Existe no Tribunal de Contas jurisprudência? Não. Nós não temos jurisprudência. Por que que nós não temos jurisprudência? Porque os julgamentos do tribunal, eles são personificados. Nós julgamos cada gestão de maneira individualizada. Então, é muito difícil eu encontrar duas gestões que reproduzam as mesmas características para que eu possa dizer que eu tenho uma jurisprudência. Então, eu tenho, sim, decisões reiteradas sobre determinados assuntos que se transformam nos pareceres normativos. Então, uma vez que existe um parecer normativo, aquilo ali passa a ser aplicado, né, a todos os nossos jurisdicionados. Ô Glaucio, uma dúvida que me ocorre, Sim. e você me socorre. Nós temos, então, os pareceres normativos emitidos pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Isso. Muito bem. Por que não há, em nível nacional, aí vem a Atricom e tudo mais, para pegar o parecer normativo da Paraíba, o parecer normativo do Rio, São Paulo, Acre, Amapá, enfim, das unidades federativas da nação, e fazer uma coletânea desses pareceres normativos e criar digamos, um acervo paradigmático para os demais. Por exemplo, eu posso estabelecer aqui um parecer normativo em nível Paraíba e lá, no caso análogo, lá noutra unidade, no outro tribunal, vamos expor aqui um tribunal com-irmão aqui do vizinho, vamos supor, Rio Grande do Norte, ou Pernambuco, enfim, vamos abstrair de estados. Mas é lá, em caso análogo, mas entendimento diferente. Quando se dá esse confronto, como é que nós ficamos? Permanece como está ou não haveria a condição de se tentar estabelecer, porque isso não dificultaria para o gestor? Olha, lá o tribunal tal, no caso idêntico, pensa assim, aqui pensa diferente. Aí o auditor, como é que fica? Eu vou lhe contar uma história engraçada, viu? Pode contar suas histórias, porque você tem acervo para contar. Vou lhe contar uma história engraçada. Até jocosa, né? Como se diz. Nós temos um município aqui, que é o município de Pedra de Fogo, que ele é limite com Pernambuco e que é a cidade de Itambé, né? Então você tem uma rua. De um lado da calçada é Paraíba, do outro lado é Pernambuco. Como tem Aroeiros, o Buzeiro, Isso. que é para Orobó. Isso, então. muito bem. E aí ocorreu um fato curioso, que um munícipe foi até a prefeitura de Pedra de Fogo reclamar porque ele queria uma doação para fazer uma feira, e o prefeito disse que não podia dar, porque isso ia contra os princípios da administração pública, essa doação, papapá, coisa e tal. E aí o munícipe foi e disse, mas olha, ali do outro lado pode, né? Atravessando a rua pode. Por que é que aqui não pode? Aí sabe o que ele respondeu? Porque o Tribunal de Contas não deixa. Né? Então, realmente, nós carecemos, tá certo? Nós carecemos desse entendimento nacional acerca de assuntos, né? Assuntos comuns. Nós temos, inclusive, casos de servidores que atuam em dois estados, né? Por exemplo, o médico pode ter, né, dois vínculos de médico, de professor também, e aí ele recebe uma gratificação no estado e não pode receber na outra, tem direito a uma coisa no estado, não tem direito na outra. Isso traz um desconforto, isso traz uma insegurança jurídica, concordo perfeitamente. Eu sei que a Atricom possui um trabalho nesse sentido. Eu sei que também já tivemos um movimento da criação do Conselho Nacional dos Tribunais de Contas, a exemplo do conselho que nós temos, né, do Ministério Público e do Judiciário, mas foram ideias que não foram à frente, tá? E é muito comum isso, muito comum, nós encontrarmos nas defesas dos nossos processos esse tipo de alegação. Dizer que o Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte, de Pernambuco, às vezes até mais distante, né? Lá da nossa região do norte, mas infelizmente, né, nós ainda não temos essa possibilidade, né? Hoje as decisões elas são locais. O que pode acontecer, e realmente acontece, é que por provocação
muitas vezes o tribunal se debruça sobre esses assuntos e passa a pensar, passa a decidir igualmente as decisões de outros tribunais. Mas isso não é regra. E vice-versa também, né? Nesse sentido, nós temos anualmente diversos encontros técnicos, né, que unem todos os tribunais de contas do país, aonde o corpo técnico vai, né, exatamente discutir. Por quê? Porque esses pareceres, essas resoluções que são emanadas pelo tribunal, todos esses instrumentos, eles nascem da parte técnica, né? Os nossos julgadores, digamos assim, logicamente que eles são dotados de todos os conhecimentos necessários, né? Mas eles têm diversos afazeres no dia a dia que não permitem se debruçar sobre a enormidade de assuntos que chegam até o tribunal. Então, a partir desses relatórios técnicos que são feitos pela auditoria, é que eles vão subsidiar, né, o nosso plenário, os nossos julgadores, para que eles possam, a partir daí, realmente tomarem essa decisão, né? E depois isso retroalimenta a auditoria, né? Ou seja, olha, aquele relatório, aquela discussão que a gente fez, deu certo ou não deu certo, o plenário concordou, não concordou, e a partir daí a gente passa a atuar dessa forma. Mas nós também temos outra frente consultiva, digamos assim, para os municípios, né, paraibanos, que é um plantão técnico, que foi instituído aqui há bastante tempo, né, na gestão de Dr. Gladstone de Lucena, né, aí nos anos de 1999, que tem por finalidade abrir as portas do tribunal para qualquer cidadão vir até aqui, ou o próprio gestor, ou contadores, enfim, e procurar esse auxílio, essa orientação. Vai ser atendido por auditores, né, de diversas formações, logicamente, mas que com certeza ele sairá daqui com uma resposta. Se ele não sair com a resposta satisfatória, ele vai sair com uma orientação de como ele pode conseguir essa informação. Porque, como eu já disse aqui, muitas vezes no próprio plantão, as pessoas vêm em busca de informações que não é da nossa competência, né? É muito comum, por exemplo, informações acerca de verbas federais. Não é o Tribunal de Contas do Estado que atua sobre verbas federais. Nós temos o controle interno, que é a CGU, a Controladoria Geral da União, e nós temos o próprio TCU, Tribunal de Contas da União. Então, muitas vezes as pessoas confundem, eu fui no Tribunal de Contas e lá não consegui a informação. Sim, porque é o Tribunal de Contas do Estado, né? Em alguns estados, inclusive, nós temos Tribunais de Contas dos municípios, o que ainda fatia ainda mais essa competência, né? Aqui no nosso estado, não. Nós só temos o Tribunal de Contas do Estado e o TCU atuando sobre todos os recursos públicos que são utilizados dentro do nosso estado, tá? Então, essa é a forma de atuação do Tribunal de Contas nos jurisdicionados municipais, né? Nós nos debruçamos sobre concursos, sobre atos de nomeação que são provenientes, né, exatamente desses concursos, ou seja, uma vez que o concurso é feito, que é divulgado o resultado, que ele é homologado, todas essas informações vêm para o Tribunal de Contas e o Tribunal de Contas se pronuncia sobre aquelas nomeações, dizendo se elas são legítimas ou não, né? E para ilustrar o que você fala com muita propriedade, Glaucio, também o tribunal emite decisões acauteladoras, sim, sim, preventivas, bem lembrado, antes que o dano iminente aconteça. Ele tem prerrogativas para, inclusive monocraticamente, sim, que são reverendadas depois pelo Tribunal Pleno. Colegiado. Isso, pelo colegiado. Perfeito, perfeito. Essas cautelares, né, como foi muito bem lembrado aqui, elas têm exatamente esse sentido da prevenção, de evitar que um mal maior aconteça, né? Então é um contrato que está sendo executado e que a auditoria entende que aquele contrato é irregular. Processo licitatório, aonde houve, digamos assim, o favorecimento de uma empresa ou não, ou até um descumprimento de uma formal, editalícia. Isso, formal, mas que aquilo pode comprometer sensivelmente, né? Porque as decisões que alcançam a administração pública, elas não só ocorrem dentro do Tribunal de Contas, elas ocorrem em outras instâncias. Vamos imaginar que um edital que teve suas regras, né,
não colocadas da forma correta, a licitação é concluída, é feita a contratação e uma firma que se sentiu prejudicada, ela não vem ao Tribunal de Contas, mas ela entra na Justiça. E ela ganha o direito lá na Justiça de que aquele procedimento seja anulado e seja refeito, por entender que houve, digamos assim, uma preterição ou que houve um prejuízo, né? E o que é que vai acontecer se aquele contrato já está sendo executado, né? E o que já foi pago? E se for um serviço que não pode ser interrompido, por exemplo, coleta de lixo, né? Então vejam que esse prejuízo ele vai ser muito maior. Então é necessário realmente que o tribunal se pronuncie em certos casos de forma antecipada, de forma cautelar, né? E aqui atentem para o detalhe. O Tribunal de Contas ele não tem competência, por exemplo, para declarar que um contrato ele precisa ser extinto. Ele apenas tem competência para dizer que o contrato deve ser suspenso, tá? Quem tem o poder de declarar a extinção de um contrato, de revogar um contrato, é o poder legislativo. Então o Tribunal de Contas faz um processo e se entender que é o caso, né, de revogação daquele contrato, a gente encaminha para o poder legislativo, né, municipal, e lá ele é que tem esse poder. Isso é difícil de acontecer porque, via de regra, o próprio gestor ele reconhece que teve aquela falha e ele, por iniciativa própria, ele cancela aquele procedimento, ele suspende aquela contratação, ele vem ao tribunal, né? Voluntariamente, mediante a orientação. Isso. Não, peraí, vem buscar o remédio. Buscar o remédio. Vem buscar o remédio, tá certo? Isso é importante. E diga-se de passagem, estamos aqui de portas abertas. Os relatores também têm um papel fundamental nisso. Eles acolhem o jurisdicionado, né? Mostram como deve ser feito aquilo, né? Não é resolver o problema. É dizer, olha, a legislação exige que seja feita dessa forma. Ah, a coleta de lixo, não pode suspender. Não, não pode suspender. Você pode fazer o quê? Você pode fazer uma dispensa, tendo em vista que é um serviço que não pode ser suspenso. Mas você também precisa comprovar que durante o período da dispensa está tomando todas as medidas necessárias para realizar uma nova licitação. Eu não posso fazer uma dispensa e ficar 5 anos com essa dispensa, né? Aí já é uma outra irregularidade. Então existe toda essa possibilidade de o jurisdicionado, né, os nossos gestores municipais, em conjunto com o Tribunal de Contas, buscar o melhor caminho para a sua gestão. E isso é muito importante, por quê? Porque isso vai produzir o que nós chamamos de boa-fé do gestor. Quando nós temos um processo de prestação de contas que chega até o pleno e ainda subsistem nesse processo alguma irregularidade, essa ideia de boa-fé do gestor ela é de fundamental importância para o julgador, para que ele possa compreender se aquela irregularidade ela é forte o suficiente para reprovar as contas daquele gestor ou se ela pode ser entendida como uma recomendação, como uma ressalva, tá? Então a gente sempre diz, olha, demonstre a boa-fé, né? Agora, quando o gestor ele se torna ausente do processo, ele não apresenta a sua defesa, ele não demonstra que está tomando medidas no sentido de trazer de volta a legalidade daquilo que não é, então fica caracterizado o contrário, fica caracterizado a má-fé, a revelia do gestor em relação à sua obrigação de prestar contas, de fazer o correto, de zelar pelos recursos da sociedade, não é? Então é importante essa atuação do gestor junto ao órgão. Repito, estamos aqui para orientar. A ação da fiscalização ela só ocorre como um último recurso. Essa não é a nossa intenção, não é? E dentro dessa atuação dos municípios, eu posso sim dizer, ao longo desses meus quase 30 anos, que nós ficamos muito satisfeitos quando nós fazemos uma diligência, né, vamos até o município e verificamos que a atuação do tribunal ela está contribuindo para a melhoria, por exemplo, das escolas, da distribuição de material didático, né, da existência de postos de saúde funcionando, da existência de medicamentos. Existem falhas? Existem. Nunca vai deixar de existir, né?
O município tem 12 postos de saúde, tem 8 que funcionam muito bem, tem 4 que funcionam mais ou menos, tem um às vezes que está fechado. Acontece, né? Acontece. Mas a gente vê que existe um crescente, uma preocupação do gestor em mostrar que o seu município está funcionando, né? Aliado a tudo isso, nós temos hoje iniciativas nacionais, que não são apenas por parte dos poderes públicos, de criar indicadores. Então hoje nós temos indicadores, né? Nós temos o IDEB aí, que dá um auxílio importantíssimo na educação, de que adianta um município gastar os 25%, às vezes mais, e ter o pior IDEB do estado, né? A Constituição, quando fala em 25%, é na expectativa de que, ao se garantir ao menos 25% de um sexto de receitas, eu estou garantindo que eu terei um bom resultado na educação. Se esse bom resultado não está chegando, não adianta eu dizer que cumpri, né, com os 25%. Mais ou menos fazendo um parâmetro, né? Vamos imaginar o seguinte: aquela pessoa que anda nas estradas, né, nas vias federais, e que só diminui a sua velocidade quando se aproxima da lombada. Ah, tem uma lombada ali eletrônica de 60, vou reduzir para 60. Mas tem várias outras partes da estrada onde não tem lombada, mas tem a placa, né? Tem a placa dizendo, olha, é só 60, é só 60. Quer dizer, eu como um bom motorista, eu preciso manter a velocidade do meu carro adequada à legislação. Não só vai ao dentista quando dói o dente, ele não toma medidas preventivas. Exatamente. De manutenção, Pronto, um outro excelente. A sua saúde. Um excelente a saúde, exemplo. no caso, é a saúde do seu município, Isso. a saúde das finanças, a saúde da educação, a saúde da saúde. Perfeito, né? Então, assim, essa é a sistemática de fiscalização nos nossos municípios paraibanos. Ela ocorre de forma constante, ela ocorre de forma silenciosa, muitas vezes a população não vê, mas nós temos aqui, digamos assim, uma análise anual de cerca de 8.000 processos todos os anos que se debruçam sobre os vários assuntos, né, dos municípios e do estado, e que muitas vezes esses relatórios eles fazem essas correções, né? É exatamente aquela obturação que foi feita no tempo certo, é aquela medicação que foi tomada no tempo certo, para que esse dente não venha doer, tá? Então, realmente, eu posso dizer que o Tribunal de Contas ele cumpre com o seu papel, né? Se nós hoje fosse imaginar como seria sem o Tribunal de Contas, nós viveríamos um verdadeiro caos, né? Porque as demandas da sociedade e as demandas da administração pública são imensamente maiores do que o que existia há 30 anos atrás, né? Mas nós temos também um outro lado da atuação do Tribunal de Contas, que ela é muito importante. E essa parte que nós vamos falar agora, ela é dedicada a vocês que estão aí nos assistindo, né? A Constituição Federal de 1988 instituiu o que nós chamamos de controle social. O controle social é o controle que é feito pela sociedade, não é? E nesse sentido, o tribunal ele disponibilizou já há bastante tempo informações online acerca das despesas que acontecem nos municípios. É o nosso Sagres Online, que recentemente passou por uma nova estruturação. Estamos lançando também o estadual, logo em breve deverá aí estar disponível, né? Muito embora nos estados a gente tenha o acesso do CIAF, que é um acesso bem generoso, com um grande volume de informações, mas essa ação do controle social, ela é fundamental, porque o auditor ele está aqui no seu gabinete, na sua sala, trabalhando, e ele recebe um volume de informações de uma compra de medicamentos que foi feito na farmácia de seu Zequinha, lá no município de Pilar. E ele vê a nota fiscal, ele vê as comprovações e acha que está tudo correto, e realmente não tem como ele achar diferente. Mas o cidadão vem e oferece, né? Esse é um nome, oferece uma denúncia dizendo que a farmácia de seu Zequinha fechou faz 3 anos.
Não tem como a gente tomar conhecimento disso, né? É possível que num futuro a gente tenha mecanismos de inteligência artificial que nos permita descobrir uma coisa desse tipo, porque o que ocorre é que a farmácia fechou no mundo real, mas no mundo legal ela não fechou, ela continua existindo. O dono daquela farmácia, ele continua atuando de má fé, mantendo a empresa, né, juridicamente aberta, juridicamente funcionando, né, participando de conluios, apresentando documentos para participar de licitações, né, onde já se sabe de antecedência que a farmácia não existe, que ela não vai fornecer medicamentos, ou fornece o que nós chamamos de notas fiscais graciosas, que só são descobertas quando nós procuramos o fisco e solicitamos a entrada de controle daquele medicamento, e aí o fisco nos diz, olha, essa farmácia não pode ter vendido porque faz 3 anos que ela não compra medicamento. Onde ela arranjou? Está comprando medicamento roubado? Não pode, né? Então... Ô, Glaucio, e vocês, a auditoria, eu digo a instituição Tribunal de Contas, para isso, é preciso que se saiba também, gostaria que você abordasse isso, essa interligação institucional. Sim. Nós chamamos de rede. Essa rede. Nós chamamos de rede. Isso, perfeito. Essa rede, né? O nosso tribunal hoje, ele conta, né? Ele conta com várias informações. Algumas informações elas são de acesso livre o que eu digo é de acesso a todos os auditores, e nós temos informações que são consideradas privilegiadas. Nós temos um grupo aqui chamado de GI, né, que seria a inteligência do Tribunal de Contas, onde lá eles têm acesso a informações que são exclusivas, que são sigilosas, que são sensíveis, e que elas não podem ser utilizadas até por nós mesmos que somos técnicos, né? E de que é que ela serve? Ela serve de uma orientação, né? Vamos tomar esse exemplo que eu dei há pouco. O auditor, ele pega uma nota fiscal, ele encaminha para esse setor de inteligência com esse questionamento. Essa farmácia adquiriu esse medicamento antes de vender? O setor de inteligência, ele não pode nos responder categoricamente dizendo que comprou ou não comprou, mas ele nos responde dizendo assim, olha, tá tudo certo, pode esquecer esse assunto aí e pode buscar um outro assunto. Ou então eles nos respondem assim, eu aconselharia vocês encaminharem um ofício para o fisco estadual, né? Por quê? Porque ele detém a informação, mas essa informação é privilegiada, é uma informação garantida, né, pela lei, que ele pode ter o acesso, ele pode fazer o uso dessa informação, mas ele não pode colocar num relatório que vai se tornar público. Ele não pode sequer passar para a gente, porque é uma informação privilegiada, né? A gente estaria aí entrando dentro de uma outra seara, que é a garantia da empresa privada de deter aquelas informações, e eu não posso invadir, né, essa informação. Então eu tenho que buscar os caminhos legais para obter essa informação. Então essa rede, ela hoje, ela conta com a participação do governo federal, ela conta com a participação do INSS, que foi um avanço grande que nós tivemos aqui, né? Esse foi um dos maiores avanços que eu entendo em termos de contribuição que o nosso tribunal deu para a questão da previdência no nosso país. Esse convênio ele foi firmado na primeira gestão de Dr. Nominando, né? Eu tive a participação dele. Nós fomos até Brasília, e nós queríamos o acesso à base de dados do INSS para poder fazer alguns confrontos dentro do tribunal. E a Receita, né, sempre muito resistente, disse não, nós não podemos abrir essa base de dados é nossa, contém informações sigilosas, não vamos dar esse acesso. E aí, doutor Nominando colocou, como se diz, um assunto na mesa bastante interessante. Disse, olha, vocês não querem abrir o acesso à base de dados do RGPS. Mas deixa eu dar uma informação para vocês. No Tribunal de Contas, o gestor precisa comprovar que gastou o dinheiro, não é? Então eu tenho uma folha de contratados, que os contratados são vinculados ao regime geral da Previdência, ou seja, são vinculados ao INSS. E ele precisa encaminhar para o tribunal o nome desse contratado, que é para comprovar que pagou o contratado.
que o contratado existe. Só que ele não informava esse contratado ao INSS. Então o INSS pensava, por exemplo, que na folha de pagamento do município de Pedra de Fogo existiam 1.000 servidores, né, contratados, quando na realidade existiam 4.000. Então eram 3.000 servidores que deixavam de contribuir para o INSS. Né? A arrecadação que o INSS só ia descobrir que ela deixou de ser feita no dia que a pessoa se aposentasse e chegasse seu processo lá e dissesse: não, eu trabalhei na prefeitura, ó, aqui minha carteira assinada, e agora eu quero receber, né? Então aí a superintendente lá da Receita disse: opa, é verdade, vocês têm uma informação que nos é muito útil, agora a gente vai conversar. E aí a gente conseguiu fazer, né, esse convênio. Hoje a gente tem acesso ao INSS, isso é muito importante, porque a gente descobre os casos em que o servidor acumula indevidamente, né? E não pense aqui que nós estamos preocupados porque a pessoa tem 2 empregos, 3 empregos, 4 empregos, ganha pouco, ganha muito, não. Preocupação não é essa. A preocupação é que se eu tenho um servidor que tem 4 empregos, ou ele não trabalha em nenhum desses 4, ou ele só trabalha metade do tempo em cada um desses 4, né? E aí nós temos 2 problemas. Você está ganhando sem trabalhar e você está deixando de prestar aquele serviço à sociedade, né? Que essa é a retribuição que o servidor tem que dar, o servidor público. Então, temos esse convênio também firmados com os nossos tribunais aqui circunvizinhos, né? Então, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Ceará, nós temos interligação de informações de duplo trânsito, né? Como se diz, tanto encaminhamos para eles como recebemos deles, né? Temos com vários órgãos, né? Federais e estaduais também, né? E uma coisa que pouca gente sabe dentro dessa rede é que nós temos também um trabalho de inteligência voltado para as ações do Ministério Público e da Polícia Federal, né? Muitas ações que são desencadeadas no estado da Paraíba pela Polícia Federal nascem dentro do Tribunal de Contas, né? São operações que são totalmente desconhecidas da população, né? Esse crédito, inclusive, muitas vezes não nos é dado, ninguém nem sabe que o Tribunal de Contas participou daquilo ali, mas participou, né? E essa é a nossa atuação. E queria deixar aqui como assim uma finalização para a sociedade, é que muitas vezes ao cidadão comum ele tem o sentimento de que o Tribunal de Contas nada faz, de que os gestores não são punidos, né? De que aquilo não resultou em uma pena maior. Então é preciso também esclarecer que dentro das competências do tribunal, elas barram, elas terminam a partir do momento que o Tribunal de Contas imputa um débito e transforma aquele débito num título executivo, que ele é encaminhado à Justiça, ele é encaminhado ao Ministério Público, e lá ele é aberto um outro processo. Então, se há desvio de recursos, né, aquele desvio ele vai ser julgado em termos de punição do gestor, não é da gestão, é punição do gestor, individual, pessoal, cadeia, prisão, multa, inelegibilidade, tudo isso vai ser julgado em outras esferas. Então o Tribunal de Contas, ele funciona, fazendo aqui um paralelo, ele é a polícia civil do nosso estado. Ele é a inteligência. Mas a respeito disso, eu tenho uma observação a fazer, Sim. se você me permite. Eu tenho notado que não é essa, principalmente, a percepção da sociedade. Eu vejo que o tribunal teve um papel preponderante na condição de esclarecimento, Sim. de cuidados, tanto que o percentual de transgressão, de desvirtuamento, de desvio de função, da sua função administrativa, tem sido bem menor. Eu acho que as administrações evoluíram, eu tenho viajado muito essa Paraíba fora. Sim. E tenho percebido a qualidade das gestões, o cumprimento das exigências do tribunal. O tribunal tem feito um papel informativo, pedagógico, preventivo, Perfeito. acautelador. Então, aquela ideia de outrora da instituição eminentemente punitiva
uma filosofia punitivista, até por conta daquelas dificuldades que você passou muito de efetivar a busca pela legalidade, pela impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, os princípios da administração pública, lá no artigo 37 da Constituição. Então, com o aperfeiçoamento, com a evolução, que você fez uma história maravilhosa da sua trajetória, que é a trajetória da instituição, com a melhoria do aparato tecnológico, eu acho que isso veio ao encontro dos interesses superiores da sociedade. E por isso que muitas vezes aquela história, não, mas não se pune, mas não se. Pune, mas não se prende. Castiga, mas não bate. Aquilo que se tinha. Eu acho que é porque também, hoje, não, o gestor, quando ele assume, ele já tem essa consciência de que, como você também lá atrás explicou muito bem, muito claramente, ele já sabe que ele está sendo visto, olhado, fiscalizado, alertado, que já se tentou acabar com esse alerta. Com certeza. Judicialmente já está pacificado também. Então, é uma série de mecanismos que isso veio em benefício da sociedade, que tem recebido essas respostas através de gestões. É como se diz, perfeição, tudo não existe. Porém, a cada dia, essa busca ininterrupta, porque o inimigo do bom é o ótimo. A excelência das coisas é uma meta. É uma meta. Mas vejo hoje, eu parafraseando Ariano Suassuna, os otimistas são os tolos, os pessimistas são os chatos, eu prefiro ser um realista esperançoso. Então, realisticamente, eu mantenho essa esperança, essa chama acesa, de que o trabalho da auditoria nunca foi em vão. Pelo contrário, você fez um retrato fidelíssimo sobre tudo quanto foi a conquista e os caminhos palmilhados ao longo do tempo. Então, isso resulta em frutos. Por quê? Porque aí essas gestões precisam de gestores novos, gente que tem muda-se a filosofia, muda-se o pensamento e muda-se o comportamento. Sim. Através dos guias, dos paradigmas, dos referenciais, dos exemplos que lhes são. E do que exerce o seu papel, que é o auditor, de alerta, de mostra, de apontamentos de caminhos, de diretrizes, de iluminação. Perfeito. Porque são luzes, holofotes que vocês lançam nos caminhos, muitas vezes escuros, porque a pessoa tem suas limitações, porque não tem um suporte técnico adequado para aquilo. Aí vocês dizem, não, vamos por aqui, faça assim e assim. Que esse é o papel fundamental que eu vejo. O papel do autor não é aquele sujeito que é um verdugo, um carrasco com uma foice na mão e um cacete não é aquele abutre que vai pegar o sujeito. Não, olha, o sujeito vem aqui e faça assim. Vamos aqui, vamos por aqui, vamos caminhar. Porque eu acho que isso é como o professor, me permita fazer essa analogia, se todo mundo está tirando nota baixa, tem alguma coisa errada. Eu não estou sabendo emitir o que sei, não estou me fazendo entender. O pessoal não está havendo uma absorção daquilo que eu estou alertando. Então alguma coisa tem professores que se jactam. Não, minha turma, baixo, mas tem alguma coisa errada, meu amigo. Nós queremos que você. Eu acho que o galardão da auditoria, acho que é quando as contas foram aprovadas. Por quê? Cumpriu-se rigorosamente tudo quanto os técnicos apontaram e o sujeito foi aprovado, digamos assim, passou por média. Olha que beleza. É perfeito. Ganhou o povo, ganhou a gestão, ganhou na sua política pública de fazer as coisas, de executar aquilo que atendeu aos justos anseios e às aspirações do seu povo e da sua gente, mediante o acatamento daquilo que foi apontado pelo técnico, pela auditoria. Perfeito. Desculpa. Não, mas está certo, está corretíssimo. Também assim, registrar que ao longo dos anos nós também tivemos uma evolução em relação aos gestores, uma evolução pessoal, né? Hoje nós nos deparamos com gestores que são efetivamente mais bem preparados, né? Que possuem uma formação
mais voltada para a área pública, né? Aquele que não tinha, buscou essa formação, né? Para que pudesse oferecer também um melhor serviço, né? A administração, porque cercar-se de gente qualificada, né? Até sobre esse assunto, nós temos aqui um colega que você conhece, que é o Francisco Lins, foi diretor da auditoria, né, da DIAF, durante um bom período, 16 anos, então acho que tem uma certa competência, né, para se manter tanto tempo nesse cargo. E sempre quando havia mudança de gestão, os prefeitos vêm aqui conversar, é natural, né, e procuravam ele lá na chefia para ouvir sugestões de como conduzir sua gestão, sugestões de como escolher seus secretários, não é? E aí o Lins sempre dizia assim, olha, o senhor separe o secretário de saúde e o secretário de educação e entregue a um técnico. Entregue a uma pessoa que compreenda o que é saúde e compreenda o que é educação. Não necessariamente um médico, não necessariamente um professor, mas alguém que vive nesse meio. As outras secretarias, o senhor vai utilizar para aqueles compromissos políticos que o senhor assumiu e que a gente sabe que isso existe, né? Porque colocar um político dentro da saúde ou dentro da educação, né, como secretário, é meio caminho andado para suas contas serem reprovadas. Entendeu? Porque ele não vai querer fazer saúde, ele vai querer fazer campanha com os recursos, exatamente. E ele ainda alertava, né? Ainda existe um outro perigo, é ele se transformar no seu opositor, né? Sim. E o técnico, ele não tem esse desejo. O que nós temos aqui de casos, né, de secretários de saúde, secretários de educação, que ao final da gestão se lançaram como candidato opositor e derrotaram o prefeito, não são poucos, né? A gente conhece vários. Então, a gente observa isso, que realmente o gestor, ele buscou essa qualificação, né? Nós temos associações, por exemplo, no estado da Paraíba, nós temos a FAMUP, que também presta um bom serviço aos nossos gestores, oferecendo treinamentos, oferecendo cursos, né? É uma instituição que mantém uma parceria com a nossa casa, né? Constantemente está participando das nossas discussões, encaminha consultas, às vezes em nome de todos os municípios, para que o tribunal se posicione acerca de matérias. Então, esse é o novo olhar que existe hoje em relação à atuação do TCE nos municípios paraibanos, olhar que eu espero que seja construído pela instituição, seja construído pelos gestores e seja construído pelo cidadão, porque é importante a participação de quem está lá no município, de quem está no dia a dia acompanhando, né? Ele pode contar com a nossa presença, ele pode contar com o nosso auxílio e ele pode ter a certeza de que o Tribunal de Contas não está esquecido de nada. Ele muitas vezes não chega dentro do prazo que se imaginava, da forma que se imaginava, mas ele chega e ele cumpre com sua missão constitucional, que é de fiscalizar exatamente o uso dos recursos públicos nos nossos 223 municípios. Viu? Isso é o que eu tenho a dizer. Olha, eu estou encantado. E é o seguinte, você já está convidado, isso aqui é a tribuna que você pode utilizar quando bem lhe aprouver. Muito obrigado. Aqui é uma extensão, é o ambiente de trabalho. E aqui é uma forma de você exteriorizar tudo quanto você tenha para, e você tem muito, para nos oferecer e ao público. Então, outros temas, outras conversas, outras prosas, outras experiências, outras discussões, e traga esses temas para instigantes, provocativos, para que a gente possa aqui continuar esse diálogo. Então está à sua disposição sempre, para você dispor como bem lhe aprouver, para a gente poder aqui ofertar ao nosso público que nos prestigia na plataforma do YouTube. Vai estar eterno aí, para quem quiser sempre ouvir a voz, revisitar a sua experiência que você traz aqui. Gratidão a você, viu? De minha parte, da mesma forma, meu amigo, porque é uma oportunidade única que nós temos, né, de falarmos um pouco sobre o nosso trabalho no dia a dia e
da gente estreitar esse conhecimento, essa parceria, né? Eu digo que a administração pública, em sentido lato sensu, ela é construída por todos nós, né? Ela é construída por quem está à frente, por quem trabalha, por quem fiscaliza, por quem ajuda, por todos. E nós só vamos ter a perspectiva de uma cidade melhor, de um estado melhor, de um país melhor, se houver esse compromisso de todas as pessoas de zelar pelo bem público, de zelar pelos recursos que são da própria sociedade, né? Eles chegam para a administração pública sob a forma de impostos que são arrecadados, né? E o que a sociedade espera é nada mais, nada menos que esses recursos sejam aplicados da forma correta. Somente isso. Elas não esperam muito mais do que isso. Viu? Muito obrigado também por essa oportunidade e me coloco aqui à disposição de vocês para qualquer outro bate-papo que a gente entenda necessário, oportuno, né? E que contribua para a nossa sociedade. É sempre necessário e oportuno a sua presença com o seu vasto conhecimento dentro desse ofício que você abraçou com tanta paixão e com tanta abnegação. Então, parabéns, Glaucio, por seu trabalho desenvolvido. Gratidão por tudo que você tem ofertado à sociedade paraibana, à comunidade, aos jurisdicionados, né, enfim, a todos. Forma que o nosso abraço e que estendo a todos quantos aqui nos assistem. Obrigado à técnica, Jodson, aos servidores da escola, aos servidores da casa e a todos vocês. Um grande abraço, até a próxima, se Deus quiser. E assistam lá no YouTube.